Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Essa é uma aula teste do curso de misticismo telêmico dentro da nossa série da nossa lição 3.1, o Yoga de Aleister Crowley. Eu nunca fiz uma aula só no áudio, então isso é um teste. Se não ficar bom e se vocês não gostarem, por favor, vocês me dão um feedback para ver se eu faço mais aulas assim, né, no formato de podcast, ou continuo somente fazendo no formato de videoaula mesmo. Mas vamos lá. Nós estamos entrando agora já no primeiro capítulo da apostila 3.1, o Yoga de Aleister Crowley. Nós vamos começar com o capítulo que se chama Aqui Começa a Instrução do Yoga. Eu decidi colocar o nome desse capítulo, esse nome, Agora a Instrução do Yoga. Eu decidi colocar esse nome nesse capítulo porque esse é o primeiro sutra, esse é o sutra que abre o Yoga Sutra, né? Agora a Instrução do Yoga. Esse é o sutra que abre a escritura do Yoga, o Yoga Sutra. Ele já começa dizendo, agora a Instrução do Yoga. Isso já é uma sugestão de que ele vai falar de uma doutrina que já vem sendo praticada há muito tempo. Então vamos lá, vamos dar continuidade a essa nossa aula. O Yoga Sutra de Patanjali ainda permanece como a maior autoridade do yoga. Essa foi a escritura que inaugurou a escola do yoga, e qualquer derivação posterior tem suas bases fundamentais nela. Isso inclui, é claro, os escritos de Aleister Crowley sobre o tema. O yoga é talvez o mais difundido sistema filosófico indiano. Cada sistema filosófico da Índia está baseado numa obra fundamental que lhe dá os princípios gerais e delineia a sua estrutura lógica. Os sutras, ou aforismos do yoga, de autoria atribuída a um sábio de nome Patanjali, formam a obra fundamental do sistema filosófico do yoga. Resumem aquilo que se convencionou chamar de Ashtanga Yoga, que Swami Vivekananda rebatizou como Raja Yoga aqui no Ocidente. Patanjali teria sido o compilador dessa obra, que, segundo a tradição, é o resumo e o resultado de alguns séculos de debates entre filósofos e praticantes de yoga. Não se sabe a data precisa de sua redação original, mas o estilo clássico da versão atual indica que essa última deve ter sido preparada durante a dinastia Gupta, entre os séculos 3 e 5 d.C. O conteúdo, por outro lado, sugere que a sua composição possa ter ocorrido antes disso, por volta do século 4 a.C., quando o budismo estava em seus primórdios. Seus ensinamentos básicos concordam com a ortodoxia bramânica, que está apoiada nos Vedas e subsequentes textos interpretativos. Por essa razão, o yoga é considerado como um dos 6 sistemas filosóficos que compõem a ortodoxia filosófica da Índia. Cabe dizer, porém, a título de informação, que dentre os demais sistemas chamados heterodoxos, encontramos produções cuja profundidade filosófica e alcance histórico igualaram ou mesmo superaram a ortodoxia, como é o caso do jainismo e do budismo. O principal mérito dos sutras do yoga foi o de estabelecer um código regulador da prática, baseado em preceitos éticos em uma delimitação dos conceitos teóricos envolvidos. A prática indiscriminada do yoga induz muitos praticantes a erros de método, que podem causar danos ao organismo físico e psíquico.
mas o erro mais frequente é o da natureza conceitual, fazendo com que boa parte dos praticantes considerar que a perfeição no corpo é imprescindível para a prática adequada do yoga. Os sutras tornam evidente o fato de que o yoga é uma disciplina que trabalha com a mente, e o corpo é apenas uma ferramenta adicional para o correto desempenho prático. Fica claro que um deficiente físico está tão apto a praticar yoga quanto um saudável atleta, desde que em ambos exista uma sincera disposição à disciplina do pensamento e do comportamento. A prática do yoga também não exige clausura ou isolamento do praticante, senão nos momentos de meditação, quando é conveniente a ausência de perturbações no local do exercício. No mais, ele pode e até deve ser realizado dentro do ambiente social habitual do yogi. A seguir, os preceitos do yoga descobriremos maneiras mais adequadas para a vida comunitária. A simplicidade na forma foi o critério adotado para a redação sânscrita do Yoga Sutra. As frases trazem apenas o essencial, reservando-se aos necessários esclarecimentos para o ensinamento direto, dado de viva voz pelo instrutor. Alguns mestres mais destacados foram imortalizados em comentários escritos e acompanham o texto em certos manuscritos. O comentarista mais famoso é Vyasadeva, a quem se atribui um bom punhado de outras obras, entre os quais o célebre épico Mahabharata, de onde saiu o mais popular texto literário da Índia, a Bhagavad Gita. A palavra sânscrita sutra vem da raiz siv, que significa costurar. Os textos chamados sutras apresentam, de fato, a característica da linearidade que, em cada frase, é uma decorrência lógica da frase anterior e levam um fio de raciocínio a um encadeamento necessário à frase que se segue. Os sutras eram escritos para o aprendizado de temas complexos e deviam ser memorizados integralmente pelo estudante. A finalidade de sua estrutura linear era facilitar o esforço de memorização. Além disso, nenhum sutra deveria ser muito extenso, pela mesma razão. Os sutras do yoga têm por motivo dar ao estudante uma noção precisa que é o yoga e de que maneira ele deve ser praticado. Não se trata de um manual prático, no sentido de que serão ensinadas as posturas ou exercícios respiratórios que caracterizam o Hatha Yoga. Nem se dá informações sobre o local das práticas, as datas e horários propícios, a duração, a extensão das atividades, nem tantos os outros detalhes que muitos estudantes gostariam talvez de conhecer. Para esse tipo de informação, há outras obras clássicas do yoga que podem ser consultadas. Esse corpo resumido de doutrina filosófica trata apenas de esclarecer os conceitos envolvidos na prática do yoga, sem detalhar as formas assumidas por essa mesma prática. Seria um exagero, porém, considerá-lo um texto puramente teórico, pois toda sua orientação é voltada para a viabilização mais segura dessa mesma prática. Os sutras do yoga se estendem por 196 aforismos repartidos em 4 capítulos. Estão dispostos sequencialmente de modo a traçar um roteiro de fácil memorização, abrangendo todos os pontos essenciais do sistema. O primeiro capítulo é o que traz a maior variedade de assuntos, uma vez que trata de apresentar resumidamente todos os requisitos à prática do yoga. Esses mesmos requisitos serão observados no segundo capítulo sob uma ótica mais prática.
que apresenta os 8 passos da realização do yoga. O terceiro capítulo tem por tema a meditação do yoga, o samyama, e os resultados que ela produz. O último capítulo, finalmente, trata do objetivo final do yoga, que é o kaivalya, ou a liberação. Muito poderia ser dito acerca do Yoga Sutra, mas isso vai além de nossas intenções nesse capítulo da nossa jornada. Após essa breve introdução à obra que inaugurou a escola do yoga, nossa intenção aqui é chamar a sua atenção para alguns termos fundamentais que poderão fazer-lhe compreender o yoga melhor. Poderão lhe auxiliar a colocá-lo em prática, quer dizer, a meditação na ação. Esses termos são yoga, purusha, prakti, chitta e vritti. Esses termos eu escolhi fazer um esclarecimento deles, porque eles definem bem a prática do yoga e eles também têm muita relação, vocês vão encontrar muita relação desses termos dentro da cosmogonia do yoga. Vamos lá. Por yoga, nós compreendemos união, mas um tipo distinto de união, mais sutil ou espiritual. A palavra é da raiz yog, que significa juntar, unir ou até laçar. Mas o que nós pretendemos unir? Crowley gosta de utilizar a expressão unir o sujeito ao objeto ou unir os opostos, uma referência à cessação da consciência de dualidade. Os autores modernos de yoga, mais inclinados à prática mística, consideram que se trata de uma união com o sagrado em nós, quando a consciência egóica individual se dissolve na consciência do absoluto. De toda maneira, o rótulo para essa experiência mística não importa, pois a experiência pessoal é a única capaz de dotar-lhe com o conhecimento que você precisa sobre o tema. Portanto, a prática é um requisito fundamental no processo. Patanjali diz que a prática do yoga é como um pássaro que precisa de 2 asas para voar. Uma delas é a disciplina, a repetição. A outra é o desapego ao resultado da prática. E o livro da lei já diz: pela vontade pura, desaliviado de propósito, livre do desejo de resultado, é cada caminho perfeito. Por definição, yoga é prática, não filosofia. De certa maneira, o yoga como união se relaciona com a palavra religião, da raiz religare, tratando-se, portanto, de uma conexão espiritual mais profunda que no misticismo telêmico chamamos de conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião. O Purusha é o que os telemitas compreendem por sagrado anjo guardião, que é o mesmo Atma dos Vedantins ou o Shiva da cultura tântrica, a unidade ou centro de luz, o âmago mais profundo de cada um de nós, intocado pela dualidade, que envolve os mistérios da Prakti. A Prakti, por outro lado, representa a natureza como a conhecemos. O corpo físico, por exemplo, é parte da Prakti. Embora a maioria de nós goste de pensar que somos o corpo, os pensamentos, o prana, as aflições e emoções, os medos e etc. No entanto, tudo isso, absolutamente tudo isso, faz parte da Prakti, salvo o Purusha ou sagrado anjo guardião. Dessa maneira, o Purusha tem sido considerado aquele que vê. É a Prakti aquilo que é visto. O Purusha é a consciência eterna, o não nascido que somente observa ou testemunha a natureza e todas as experiências derivadas dela. Outra analogia para esses termos é o que o Purusha é considerado o espírito, enquanto que a Prakti é considerada a matéria. No misticismo telêmico, Purusha é Hadit, o centro, e Prakti é Nuit, a circunferência.
Nesse entendimento, o que nós somos verdadeiramente é a consciência eterna do Purusha. Não tudo o que está ao nosso redor e as experiências derivadas de nossa interação com a natureza. Mas a maneira mais descomplicada de entender isso, caso você seja um iniciante no yoga e deseja praticá-lo, é que existe você e existe o resto que não é você. O entendimento acerca de si mesmo muda com o tempo e não se preocupe com isso. Outra palavra importante em nossa jornada por esse capítulo é Chitta. Um termo sânscrito que tem sido traduzido como mente em toda a sua estrutura e funções. De forma mais precisa, as memórias. Mas uma vez que Chitta tem sido usado para indicar o construto material total da mente, muitos autores têm traduzido a palavra por consciência, como uma substância. Os alquimistas concordam com os yogis que a mente é formada por um construto material que eles chamam de Mercúrio, o símbolo astrológico da mente. A nossa água. A mente flui, se movimenta, se ramifica, se bifurca, se contorna, envolve, enreda, etc. Da mesma maneira que a água. Por conta dessa característica, Chitta tem sido convenientemente traduzida como corrente em movimento. Por sua vez, o movimento da mente tem sido associado ao sêmen ejaculado. Os budistas dizem que o sêmen é a mente em movimento. A contenção seminal, Brahmacharya, como compreendida em algumas tradições yogis de iniciação mais ascética, é, portanto, fundamental para a estabilização da mente. Os vritis, finalmente, são as atividades na estrutura material da mente, formas e estados que Chitta assume como pensamentos, emoções, impulsos, reações e atitudes. Literalmente, vriti é turbilhão. São os turbilhões que assolam a nossa mente todo instante e refletem-se como um espelho a verdadeira natureza dela. Patanjali enumera 5 vritis fundamentais que são os responsáveis por todos os chitta vritis ou modificações que surgem na substância mental. Todos os nossos pensamentos, palavras, emoções, sonhos, símbolos, etc. são vritis, arquétipos abstratos através dos quais os símbolos emergem. Esse é o conteúdo fundamental da psique e a forma primordial adotada pela consciência. Patanjali define a prática do yoga da seguinte maneira: Yoga Chitta Vritti Nirodha. Quer dizer, yoga é o controle das flutuações da consciência. Algumas traduções interessantes são: yoga é a restrição dos turbilhões da mente, ou yoga é o aquietamento das ondas mentais. Ele continua: então, o observador, quer dizer, o Purusha, Haditi, o sagrado anjo guardião, se estabelece em sua própria natureza. Caso contrário, ele, o Purusha, considera as atividades, os vritis, da mente como a sua forma. Ou seja, para se conquistar aquela união ou o conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião, nós temos de controlar os turbilhões de nossa mente. Nós temos de controlar a estrutura material da mente, a substância mental, evitando que ela se torne a forma que ela tome a forma dos vritis, através de pensamentos, emoções e imagens. Precisamos aquietar esses turbilhões mentais, aprendendo a como desenvolver um estado de consciência onde eles não existam. Esse estado é a própria visão do Purusha, intocado pelas atividades da mente. Esse é o estado da verdadeira vontade. A prática do yoga, assim, vagarosamente descortina este estado eterno no processo da meditação,
que finalmente desperta o gênio. Baseando-me na definição de Patanjali, eu desenvolvi uma de minhas muitas definições acerca da magia. Magia é a ciência e a arte de causar mudança na mente, quer dizer, em Chitta, para que ela assuma uma forma, vritti, de acordo com a vontade. Então, essa foi o nosso podcast aí do curso de Misticismo Telêmico, e espero que vocês tenham gostado desse podcast. E se vocês gostaram, depois me dão um feedback aí, que aí eu faço outros dessa mesma natureza.